Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. João 2, primeiro. Nós vamos estar lendo até aqui no 11, amém, igreja? Quem achou diz amém? Amém. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse ao servente: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 almodes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Eu disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam o servente que tinha tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Esta foi a palavra que o Senhor me deu para eu estar aqui, ministrando nesta noite. Porque com certeza o Senhor quer falar com cada um de nós aqui nesta noite. Com certeza Jesus vai fazer milagre aqui nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Ao terceiro dia, fizeram uma festa. Era uma festa de casamento. Glória a Deus. Ali Maria, a mãe de Jesus, já estava ali. E com certeza, essa festa, irmãos, era de pessoas prósperas. Glória a Deus. Porque quando Jesus chegou com seus discípulos, ela já estava. Porque o nosso Senhor Jesus também foi convidado para essa festa. Mas eu quero dizer para os irmãos que Jesus não foi nessa festa para ele fazer milagre. Glória a Deus. Porque até então o primeiro milagre ainda ia acontecer. Jesus, ele foi como convidado. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo és o Senhor. E aqui no versículo 3, vem falando assim: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Glória a Deus. Ela chegou em Jesus e comentou que o vinho tinha acabado. Mas só que Jesus, ele respondeu para sua mãe, não por ignorância. É porque ela não era da maneira dela, e sim do Senhor. Então, porque não tinha chegado ainda, aleluia. Não tinha chegado ainda a hora do Senhor fazer o milagre. Não tinha chegado ainda a hora de Jesus mover naquele lugar. Então Jesus, ele falou com ela: o que tenho eu, mulher, contigo? Glória a Deus, glória a Jesus.
Essa expressão aí que Jesus falou, irmãos, serve até para nós, para que nós não fizéssemos coisa, aleluia, que nós não pudéssemos, né, confiar nas outras pessoas, para que as pessoas, né, irmãos, nós temos que fazer coisas que nós dá conta de carregar. Glória a Deus. Porque muitas vezes a gente compra alguma coisa, faz alguma conta, e ali então nós não dá conta de pagar aquela conta, e nós vamos culpar quem? Vamos culpar o Senhor? É a hora que a gente vem para a casa do Senhor, buscar o Senhor, aí nós vamos querer culpar Ele, porque Ele não deu a bênção para você daquilo que você fez. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Então Maria falou com o servente de Jesus. Maria falou com eles para eles ficarem atentos e fizer tudo o que ele mandasse. Glória a Deus, glória a Jesus. Assim somos nós. Nós temos que fazer tudo o que o Senhor nos manda. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Então aquele servente obedeceu. Glória a Deus, glória a Jesus. Aqui no versículo 6 diz: e estavam ali postas 6 pedras de talha. Então Jesus, no versículo 7, já mandou que eles enchessem de água aquelas talhas, aqueles potes. Aleluia, Jesus. Mas aqueles serventes também, eles não perguntaram por quê e para quê. Ele simplesmente obedeceu ao Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Porque não tinha nem por que perguntar, ele só foi lá e encheu do jeito que o Senhor pediu para eles. Glória a Deus, glória a Jesus. Depois de enchido, o Senhor pediu que tirasse. Glória a Deus, glória a Jesus. Que tirasse e levasse um pouco daquela água para o mestre Sala. Glória a Deus, glória a Jesus. E eles mais uma vez obedeceram a Jesus. Então, irmãos, nós temos que ser dessa forma. Quando Jesus mandar nos fazer alguma coisa, nós não precisamos pensar nem perguntar o porquê. Nós só temos que fazer. Não tem por que nós perguntar porquê, Senhor. Nós só vamos obedecer. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Enquanto aqueles homens estavam levando ali, aleluia, Jesus, aquela água, enquanto eles estavam caminhando para entregar o copo com água, aquela água para o Sala, o mestre Sala, aleluia, o milagre já estava acontecendo naquele momento, aqueles homens estavam caminhando. Por isso que nesta noite o Senhor nos fala: continua caminhando na minha presença, continua caminhando, vai marchando, porque eu vou fazer um milagre na tua vida. Oh, glória! Glória a Deus, glória a Jesus. Porque aqueles homens, quando estavam caminhando, estavam se transformando, a água estava se transformando em vinho, o milagre já estava acontecendo naquele momento. É por isso que nós temos que continuar marchando, irmãos, porque o milagre acontece nas nossas vidas dessa forma. E se nós desistirmos, não vai ter milagre nas nossas vidas. Aleluia. Então nós não podemos desistir, nós temos que continuar caminhando. Aleluia. Por isso que muitas vezes nós pedimos um milagre do Senhor, aí demora a chegar aquele milagre, aí as pessoas começam a querer desistir da presença do Senhor. Mas tudo é no tempo de Deus. O tempo não é nosso, o tempo é dele. Glória a Deus, glória a Jesus. Porque o tempo nosso não é igual ao tempo de Deus. E o que acontece nas nossas vidas não é como nós queremos, sim como o Senhor quer. E aquele que não tiver paciência de esperar o milagre acontecer na sua vida, ele vai se afastar da presença do Senhor por ignorância, porque Deus não entregou a tua bênção quando ele quis. Aleluia. E não é dessa forma.
forma. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas se você for um vaso nas mãos do Senhor, como foi louvado aqui hoje, você não vai sair da presença do Senhor por qualquer coisa. Se você estiver firme na presença do Senhor, você não vai desistir de caminhar para Jesus. Glória a Deus. E Jesus vai entregar milagre para nós aqui nesta noite. Porque enquanto vocês estão aqui, Ele está fazendo milagre na nossa casa. Enquanto nós estamos aqui adorando, Ele está visitando a nossa família. Enquanto nós estamos aqui, aleluia, adorando o Senhor, Ele está curando. Ele está dando milagre. E nesta noite eu quero receber a minha bênção. E vocês também vão receber o milagre do Senhor. Porque aquele que pediu ao Senhor o milagre, eis aí Jesus entregando o teu milagre nesta noite. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo, santo és o teu nome. Glória a Deus, glória a Jesus. Igual esses homens, irmãos, serventes, eles levou ali, fez tudo que Jesus pediu, calados, ele não perguntou nada. Agora eu te pergunto, eles estavam recebendo a bênção dele naquela noite? Aleluia. Eles estavam sim recebendo, porque eles estavam calados, estavam fazendo, obedecendo o que Jesus estava mandando ele fazer. Enquanto o milagre, eles estavam caminhando, o milagre estava acontecendo na vida deles também. Glória a Deus. Igual está acontecendo na nossa vida aqui nesta noite. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas o milagre só vai acontecer na vida daqueles que creem. Glória a Deus, glória a Jesus. E se você crê, aleluia, o milagre vai acontecer na tua vida. As bênçãos vão começar a acontecer na tua vida. As bênçãos vão começar a acontecer na vida da tua família. A vida vai começar a acontecer na vida da minha família. Aleluia. Porque hoje eu pedi ao Senhor. Eu falei, Senhor, envia, meu Pai, as almas para ouvir a tua palavra. Se você pedir com fé, Deus ouve teu clamor. E eu pedi todos os dias, eu peço ao Senhor para enviar as almas para a casa dele. Porque há dias atrás, todos nós percebemos que a igreja, não só aqui, mas muitas igrejas estão vazias. O povo não está querendo mais para a presença do Senhor. Mas como nós clamamos pedindo ao Senhor para enviar as pessoas, para enviar as almas, os servos, para vir ouvir a palavra. Deus ouviu o clamor, Deus ouviu o seu clamor. Se você pedir, Deus vai ouvir o seu clamor também. Assim como Ele ouviu o meu, assim como Ele ouviu da pastora, assim como Ele ouviu da tia Bonita, Ele vai ouvir os seus também. Porque quando nós oramos, nós pedimos, irmãos, para o Senhor. Porque a casa do Senhor não pode ficar vazia. Mesmo nós sabendo que aonde está um, dois reunidos, Jesus está no meio. Mas nós temos que buscar e pedir Jesus para enviar as pessoas para ouvir a palavra. Porque muitas vezes fica dentro de casa parado e é pior. Aí as coisas começam a acontecer. Aleluia. As coisas começam acontecendo e você já começa a se perguntar: o que está acontecendo comigo? Por que está acontecendo isso? É porque você está desobedecendo ao Senhor. Você está desanimada. Você não está querendo vir para a presença do Senhor. Você não quer vir ouvir a palavra do Senhor. Não adianta, irmãos. Nesta noite eu digo para os irmãos: não adianta nós ficar em casa, porque será pior para nós. Aleluia. Será pior para a nossa família. O tempo que você está em casa, sentado, mexendo no telefone, ou talvez assistindo televisão, vem ouvir a palavra do Senhor. Vem ser alimentar a palavra aqui na casa do Senhor. Porque grande é a obra que Deus tem na vida de cada um de nós. Grande é a obra que Deus tem na vida de cada um dos irmãos. Grande é o milagre que Deus quer fazer nas suas vidas. Aleluia. Mas se você desanimar, aí não acontece nada. Aí o que é que vai acontecer, irmãos?
Vai querer parar todo dia, estou na casa do Senhor, está do mesmo jeito, mas você está fazendo direito as coisas do Senhor? Aleluia. Você está buscando o Senhor como Ele quer que você busque. Você está falando as madrugadas com o nosso Senhor Jesus. Você está falando com Jesus. Quando você levanta, você agradece por mais um dia. Porque nós temos que agradecer todos os dias. Aleluia. Nós temos que agradecer todos os dias quando nós levantamos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Porque se não fosse Ele, nós não estávamos nem em pé. Aleluia. Então nós temos que agradecer todos os dias das nossas vidas. Aí você agradece por você, agradece pela sua família, agradece pelos seus filhos. Porque o Senhor vai estar ouvindo o teu clamor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. E continuando aqui a palavra, no versículo 9, e logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde virá, se bem que sabia o servente que tinha tirado a água. Aleluia, Jesus. Chamou o mestre Sala ao esposo. O mestre Sala chamou a Jesus. Aleluia, Jesus. E disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, vem então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Aleluia, Jesus. Porque Jesus, ali foi o primeiro milagre de Jesus que aconteceu ali. Glória a Deus, glória a Jesus. E Jesus, ele queria dar o de melhor para aquela festa. Porque Maria, ela estava preocupada de acabar tudo, não tem mais nada. Naquele momento Jesus não fez nada, mas depois que aconteceu o milagre, que a água se transformou em vinho, e foi o melhor vinho que foi transformado. E assim é nas nossas vidas. Deus, ele quer dar o melhor para nós. Deus, ele não dá as coisas para a gente pouquinho, não. E ele quer dar é muito. Por isso que aconteceu. Aleluia. Igual aconteceu na vida aqui, na transformação da água por vinho, vai acontecer a transformação na nossa vida. Quem crê diz amém. Aleluia, Jesus. E Jesus, ele quer dar o melhor para nós, irmãos. Jesus, ele não dá coisa ruim para o povo dele, não. Jesus, ele quer dar o melhor que ele tem para os filhos dele. Então, por isso que nós também temos que fazer por onde e dar de melhor para o nosso Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo és o teu nome. Aleluia. E eu quero dizer para os irmãos que essa palavra, ela está falando comigo também. Glória a Deus, glória a Jesus. Porque essa palavra foi escolhida hoje. Era essa palavra que o Senhor quis que ministrasse aqui hoje. Porque eu tenho certeza, se Ele me der essa palavra, Ele vai fazer milagre na vida dos irmãos. Glória a Deus, glória a Jesus. Às vezes você chegou aqui, aleluia, desanimado. Mas eu creio que você vai sair daqui cheio do poder de Deus. Eu creio que você vai sair cheio do Espírito Santo. Eu creio que vocês vão sair daqui cheio da palavra. Aleluia. Porque essa palavra vai entrar em cada coração. Assim como ela está entrando no meu coração, no coração da pastora e no coração da diaconisa, vai entrar no seu coração também. Aleluia. E vocês vão ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo és o teu nome. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, irmãos, este foi o primeiro sinal da transformação, o primeiro milagre de Jesus. E depois desse milagre, que Jesus transformou água em vinho, Jesus continua fazendo milagres.
Jesus continua curando os enfermos. Jesus continua de cidade em cidade, levando, aleluia, a cura, levando um milagre para o povo, para aqueles que acham que já não tem mais jeito na vida dele, aleluia. Mas para Deus nada é impossível, tudo é possível, aleluia. E eu creio que Jesus, aleluia, vai continuar, aleluia, nos abençoando aqui nesta noite. Eu creio que Jesus vai curar pessoas aqui nesta noite, aleluia. Eu creio que Jesus já está entrando com providência nas casas, aleluia. Aquela coisa que você acha que não tem mais jeito, Jesus já entrando com providência, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo és o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Então, quando manifestou, né, quando Jesus fez o seu primeiro milagre, aí manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram mais ainda nele. O discípulo começou a acreditar que ali vinha milagre, ali vinha poder, ali vinha, aleluia, cura, ali vinha libertação. Glória a Deus, glória a Jesus. E eu creio que nesta noite Jesus tocou em cada um dos irmãos. Glória a Deus. E eu creio que nesta noite Jesus vai derramar milagre nas suas vidas. Glória a Deus, glória a Jesus. E aqui, irmãos, eu já agradeço a minha rica oportunidade, mas antes eu gostaria que os irmãos já se colocassem de pé, que eu vou fazer um minutinho de oração. Amém, igreja? Aleluia. Mas quando você chegar em casa, continua lendo essa palavra aí para você, se você não entendeu, para você entender melhor. Porque muitas vezes a gente ouve e não entende, mas aí se você ler para casa, você vai entender melhor. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai. É neste momento, meu Deus, de oração, é que eu estou aqui, meu Deus, clamando ao Senhor. Meu Deus, eis aí o teu povo, Pai. Pai, que o Senhor vem derramar bênção sobre a vida do teu povo. Meu Pai, que o Senhor vem fazer milagres sobre as nossas vidas. Meu Deus, que esta palavra entrou em cada coração, ó Pai, nesta noite. Meu Deus, eu só tenho que te agradecer, meu Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor me concede nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor vem fazer, meu Deus, a tua grande obra nas nossas vidas, pela glória do Pai, pela glória do Filho e pela glória do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia, Jesus. E aqui eu vou passar aqui para a pastora. Glória a Deus, glória a Jesus. E eu agradeço aqui a oportunidade de mais uma vez. Amém, igreja? Aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo fala mais alto em cada coração. Aleluia. Quem recebeu a palavra, louva o Senhor nessa noite, irmãos. Verdadeiramente Deus marcou encontro conosco. É lindo, irmão, ver Deus confirmando a palavra. Deus foi confirmando desde o início do culto. Aí vem as irmãs, juntamente com a missionária Eliane, e Deus selou a palavra nessa noite. Você possa levar ela no teu coração, não deixando o inimigo saquear. Porque a vontade do inimigo, irmãos, é saquear o que Deus planta no nosso coração. E a palavra é quem vai nos libertar, quem vai nos aproximar de Deus. E você que saiu da sua casa, leva da parte do Senhor nessa noite, amém? Essa palavra. Para aquela família, naquele momento, talvez eles ficaram aflitos, achando que ia passar vergonha. Ficaram envergonhados, porque ainda tinha festa e não tinha mais o que servir. Mas Deus, Ele é fiel na vida daquele que teme a Ele, daquele que obedece, daquele que crê que nós temos um Deus que é poderoso e que levanta ao favor daqueles que olham para Ele, que crê nele, que sabe que Ele é fiel para fazer o milagre. Irmão, sexta-feira nós vamos iniciar a campanha Liberta-me de mim mesma. Esse é o tema da palavra. E na Bíblia Deus também traz um versículo ao nosso coração.
sobre libertação. Muitas das vezes nós oramos pedindo libertação na vida dos filhos, na vida do esposo, na vida dos nossos familiares, do nosso vizinho. Mas é o momento de pedir a Deus para libertar nós mesmos de nós, das más condutas, dos maus pensamentos, das atitudes que muitas das vezes nós estamos tendo e nós achamos que está sendo correto, mas perante ao Senhor pode ser que não esteja. Mas eu creio que a misericórdia de Deus nos alcance. Davi disse para Deus: para onde irei? Se todo lugar que eu for, lá está o Senhor. E louvado seja Deus por isso. Onde nós estivermos, que o Senhor venha estar conosco, nos libertando e garantindo a vitória em nossas vidas. Amém, irmãos? O pastor Roberto Procópio vai estar ministrando no primeiro elo, vai ser 3 elos. E os demais Deus vai colocando no coração e nós vamos obedecendo o que Deus ordenar. Quero louvar a Deus pela vida da missionária Eliane, das irmãs. Que Deus abençoe e que Deus possa continuar usando as irmãs grandemente, poderosamente. E o louvor, quando as irmãs entoar, que possa chegar no coração de Deus e ser derramado como graça sobre a igreja. Amém, irmãos? Eu vou passar para a diaconisa fazer a oração final e dar a bênção apostólica. Eu cumprimento a igreja novamente com a paz do Senhor. Dá abençoando o nosso dia de hoje, porque até que o Senhor nos sustentou e tem nos guardado. Poderoso